Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, aí onde vocês estão. Eu sou a Gislene, esse aqui é o Coffee and Work e você, mais uma vez, convidado muito especial, convidado e convidada muito especial aqui no nosso canal para acompanhar mais um vídeo da nossa playlist Herbologia. E hoje, conforme prometido, a gente vai tratar de outra estratégia para coleta de dados, ou melhor falando, já falando em uma linguagem ergológica, mais uma ferramenta de intervenção junto ao campo, junto com as pessoas que estão trabalhando, com trabalhadores e trabalhadoras. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa técnica, que é a técnica dos grupos de encontro de trabalho, vem com a gente! Então, pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente, aqui no canal Coffee and Work. A cada vídeo, a cada reflexão que a gente constrói aqui, a gente fica mais feliz com as interações e com os retornos que a gente recebe. Então, muito obrigada por estarem conosco e contem sempre aqui nos comentários quais temas, quais dúvidas, o que vocês gostariam que a gente tratasse aqui no canal, que a gente vai fazer todo o esforço que estiver ao nosso alcance para trazer essas reflexões por aqui. E hoje, então, como a gente prometeu, a gente vai falar de uma técnica para coleta de dados que foi elaborada pelos estudiosos da ergologia, baseada naquela reflexão do dispositivo dinâmico de 3 polos. Mas vamos fazer uma breve retomada aqui de toda a nossa trajetória, não profundamente, mas de toda a nossa trajetória, porque vai ser importante que alguns conceitos estejam bem claros para que essa técnica, caso queira ser utilizada, seja eficiente, efetiva, né? O que é importante salientar em qualquer apreensão ergológica que nós vamos fazer é que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está tratando com pessoas. Então a gente pode estar apoiando essa pessoa a refletir sobre o seu trabalho, no sentido de apoiar uma construção diferente daquela que existe hoje. E para isso a gente tem que cuidar para que essa construção seja melhor, ou seja, mais saudável, onde a pessoa possa se reconhecer mais autora, onde a gente tenha uma ideia de alteridade sobre o presente. E isso é importante ressaltar para qualquer técnica ergológica. Então, a concepção de atividade, por exemplo, ela precisa estar muito bem compreendida como esforço, né? O trabalho para além do resultado. A gente precisa entender o trabalho como uma construção que o corpo si é capaz de traduzir no real, no concreto. Ou seja, a gente tem todo um arcabouço de normas, seja das normas das nossas profissões, normas do meio, normas de todos os lados, e nós temos essa habilidade, essa possibilidade, mais do que habilidade, essa possibilidade de intervir e de transformar esse meio onde a gente está. E essa concepção transgressora da ergologia é super importante. E ela precisa ser bem construída pela pessoa no seu conjunto. Por isso que hoje a gente vai falar dessa técnica, que é a técnica de grupos de encontro de trabalho. Porque para a ergologia a gente não constrói nada sozinho. Ainda que a atividade seja particular, singular, ela sempre depende, porque o corpo se depende do lugar onde ela está, né? Onde nós estamos nos construindo. Então, de novo, a gente vai retomar aquela ideia do dispositivo dinâmico a 3 polos, que significa que a gente sempre vai ter uma relação do polo normativo, do polo do real, do concreto, e o polo ergológico, ou seja, o polo do debate que decorre desse encontro. A técnica do grupo de encontro de trabalho, ela não tem um grande mistério. O que é importante é considerar sempre o trabalho do grupo, ou seja, estar num coletivo. O que quer dizer? Respeitar as diferenças, estar aberta e aberta a ouvir quem pensa diferente, percepções diferentes, porque a proposta é que no grupo a gente traga em evidência, ou traga essa dimensão não do resultado do trabalho, não do visível, mas que essa ferramenta
de diálogo entre as pessoas no grupo permita o reconhecimento e a compreensão, a visualização, ou mais do que isso, o sentir no pertencimento ao grupo do invisível do trabalho. Então, diferente de uma estratégia da ergonomia ou outras perspectivas que partem de um tema, de um problema identificado no campo, uma das questões propostas pelo grupo é refletir sobre o trabalho sem que haja uma problemática desencadeadora. Então, não porque aconteceu um conflito nós vamos sentar e tentar resolver. Mas então tá querendo dizer que o grupo é para encontrar problemas? Não necessariamente, e não é esse o propósito. Ainda que, como a gente já falou, toda atividade é um exercício dramático e todos nós temos pontos de vista diferentes, até mesmo nós mesmos, quando olhamos para uma situação durante e pós, a gente acaba tendo interpretações diferentes, imagina pessoas diferentes, né? Então, pode sim haver um conflito, mas não que a técnica quer encontrar problemas. Muito antes disso, e por isso que é, de novo, a ideia de uma participação democrática, onde se tragam esses pontos de vista, e se isso representar um conflito ou representar um problema, que ele seja encontrado pelo grupo e solucionado naquele encontro. Ou, aí sim, se houver necessidade de novos encontros para que essa problemática seja resolvida, não tem problema nenhum, mas não é o foco. Então, não é a questão de temos um conflito, vamos usar o grupo de encontro de trabalho para resolver esse conflito. Não é essa a proposta da técnica. A técnica vem para atender essa demanda, essa necessidade que nós temos de falar sobre o nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente está, por exemplo, vamos pensar na situação de quem está fazendo um atendimento ao público, em qualquer que seja o serviço. Quantas situações acontecem ali e às vezes a gente quer contar. Quando a gente chega no fim do dia, se a gente passa por alguma situação, a gente gosta de compartilhar. Porque no momento em que a gente está fazendo essa partilha, a gente está revivendo aquela situação, atualizando os sentidos daquela situação e apreendendo um outro ponto de vista que está nos ouvindo e que vai nos fazer perguntas e vai nos fazer pensar sobre essa situação. Então, o grupo de encontro de trabalho, ele vem muito com esse propósito, em a gente contar, a gente partilhar o nosso ponto de vista sobre alguma questão e a partir disso, então, a gente construir um outro saber. Então, vamos lá. Como é que o dispositivo dinâmico a 3 polos entra aqui? A gente tem um polo normativo de uma profissão. Então, por exemplo, atendentes de farmácia, enfermeiras, médicos, ou não precisa ser por profissão, pode ser por um outro ponto. São profissionais que trabalham numa determinada ala de hospital ou que trabalham num determinado setor, mesmo que façam atividades diferentes. O que é importante é que sejam pessoas que partilham relativamente o cotidiano e que possam pegar essas experiências que vêm do cotidiano e repensar sobre elas, construindo a partir da experiência concreta, do polo 2, novos saberes, novas abordagens, novos valores para conduzir essa atividade. Então, a gente enxerga os 3 pilares claramente aqui. E, de novo, o que é importante? Vai ter que ter um mediador para orientar as pessoas? Sim, é importante que tenha, porque é aquela coisa. No momento em que a gente está fazendo uma discussão, a gente não está sempre habituado a ter esse comportamento democrático, essa abertura à forma de tratar com os outros. E isso é natural do ser humano, porque em algum momento, alguma das coisas que vão ser tratadas possivelmente vão ferir um pouco o meu olhar. E aí a importância do mediador, de ser alguém que tenha essa habilidade de enxergar essa sutileza e apoiar o grupo nessa construção de confiança. Então o grupo de encontro de trabalho, ele tem esse propósito de, por meio da compreensão da atividade, transformar a realidade, o cotidiano do trabalho, porque se estruturam pontes dentro daquele grupo. Esse é o grande segredo e essa é a grande proposta do grupo de encontro de trabalho. Não vem para resolver um problema, mas sim para construir pontes entre as pessoas,
para que exista uma regularidade nesses encontros e as pessoas possam, sim, aprender umas com as outras, construir novas formas de viver e compartilhar o cotidiano do trabalho. Então, imaginem, se todos nós tivéssemos a oportunidade de ter esses encontros frequentes nos nossos trabalhos, nas nossas organizações, como isso também nos implicaria fora daquele contexto? Que a gente passaria a ter uma experiência diferente com a nossa atividade. A gente não estaria mais sendo só cobrado pelo resultado, pelas metas atingidas, pela entrega do cliente, mas sim a gente passaria a enxergar o nosso potencial, a nossa entrega e o quanto todos nós estamos engajados, muitas vezes, em uma direção comum. E mesmo quando a gente não tem uma direção comum, essas direções se encontram de alguma maneira. E isso não quer dizer necessariamente que é ruim, ou que é um conflito, ou que é uma coisa destrutiva, mas sim que a gente vai ter um impasse em que a gente precisa encontrar uma solução que nenhum de nós tínhamos pensado antes. Então, essa é a beleza da ergologia, é algo que faz com que a gente se apaixone demais por essa perspectiva. Claro que não é flores, né, gente? A gente tá falando de pessoas numa sociedade, ou em sociedades onde a gente vê muito estímulo ao confronto numa situação de destruição. Então, o diálogo, ele é muito mais um monólogo e não um diálogo. Nós mesmos não estamos em diálogo quando a gente está lendo alguma coisa, muitas vezes, né? A gente está em diálogo, estaria em diálogo, mas a gente não presta atenção, a gente passa batido. E isso tem consequências que a gente já enxerga no cotidiano. Então, se a gente encontra possibilidades de transgredir isso, as nossas experiências no trabalho e para fora dele se transformam também. Porque a atividade é isso. A atividade é esse impulso de vida. E a vida, ela não tem só a dimensão do trabalho ou só a dimensão da família. A vida é esse conjunto, é essa nossa forma de agir e de transformar a realidade, independente da dimensão que a gente esteja falando. Então eu espero que a técnica tenha ficado um pouquinho mais clara. Se ficou alguma dúvida ainda, conta aqui nos comentários, que vai ser uma alegria imensa trazer um pouquinho mais de informação sobre essa técnica, que é super bacana, embora bastante desafiadora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais, gente!